Olá, amigos! Bem-vindos ao Floripa News, onde destrinchamos os assuntos que moldam nossa nação e o mundo. Hoje, vamos mergulhar em uma notícia que pode ferver e muito. Uma suposta declaração do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, provocou uma onda de críticas, com políticos e juristas acusando o ministro do STF de cuspir na Constituição. Essa manchete levanta questões profundas sobre os limites do poder judicial, a liberdade de expressão e o equilíbrio entre os poderes na nossa democracia. Para nos ajudar a entender esse tema complexo, recebemos o Dr. Rafael Almeida, renomado analista jurídico e professor de Direito Constitucional na Universidade de São Paulo. Dr. Almeida, é um prazer tê-lo conosco. O Dr. Rafael Almeida, com sua postura calma e erudita, respondeu com um leve aceno. Obrigado, Lucas, pelo convite. É uma honra discutir um tema tão relevante que toca o coração do nosso sistema constitucional. Lucas Ferreira, com um olhar inquisitivo, foi direto ao cerne da questão. Vamos começar pelo contexto, Dr. Almeida. A notícia do Pleno News afirma que o ministro Moraes fez uma declaração que gerou duras críticas. Pode nos explicar o que está por trás dessa controvérsia? O que ele disse e por que isso provocou tamanha reação? O Dr. Almeida, com clareza e precisão, começou a desdobrar a questão. Certamente, Lucas, a controvérsia gira em torno de uma suposta declaração do ministro Alexandre de Moraes, uma figura central no Supremo Tribunal Federal e no Tribunal Superior Eleitoral. Segundo o artigo do Pleno News, Moraes teria feito um comentário que os críticos interpretaram como desrespeitoso aos princípios constitucionais, levando à acusação de que ele está cuspindo na Constituição. É importante frisar que a notícia não apresenta a frase exata, então trabalhamos com a interpretação do artigo e as reações que ele desencadeou. A expressão "cospe na Constituição" é forte e sugere que, para os críticos, Moraes está agindo de maneira que desrespeita a lei maior ou extrapola sua autoridade judicial. O que torna essa questão tão explosiva é o contexto mais amplo. O ministro Moraes tem sido uma figura central em investigações de grande repercussão, como as relacionadas aos atos de 8 de janeiro de 2023, em Brasília, e as apurações sobre supostas tentativas de golpe de Estado. Suas decisões, como autorizar a liberação de provas para a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro ou impor restrições a figuras políticas, o transformaram em um alvo tanto de elogios quanto de críticas. A manchete do Pleno News reflete o sentimento de alguns políticos e juristas, especialmente aqueles alinhados a grupos conservadores ou de oposição, que argumentam que as ações de Moraes por vezes ultrapassam os limites do poder judicial, potencialmente colidindo com proteções constitucionais como a liberdade de expressão, o devido processo legal e a separação dos poderes. Lucas Ferreira, com um tom que misturava curiosidade e gravidade, prosseguiu. Essa é uma acusação pesada, Dr. Almeida. Dizer que um ministro do Supremo está cuspindo na Constituição não é algo trivial. Pode explicar por que essa crítica ressoa tanto? Quais princípios constitucionais os críticos alegam que Moraes está violando? O Dr. Almeida, com a autoridade de quem domina o tema, respondeu com uma análise meticulosa. Sem dúvida, Lucas, a acusação se fundamenta em alguns princípios constitucionais, que são a espinha dorsal de qualquer democracia. Vou destacar 3 que parecem estar no centro do debate: o Estado de Direito, a liberdade de expressão e a separação dos poderes. Permitam-me detalhar cada um com clareza e conectar as críticas dirigidas ao ministro Moraes. Primeiro, o Estado de Direito. A Constituição de 1988, conhecida como a Constituição Cidadã, estabelece que ninguém, nem mesmo um ministro do Supremo, está acima da lei.
O artigo 5º garante a igualdade perante a lei e protege direitos fundamentais, como o devido processo legal. Críticos argumentam que algumas ações de Moraes, especialmente em seu papel como relator em investigações, como a dos atos de 8 de janeiro ou a do suposto golpe, contornam salvaguardas processuais. Por exemplo, suas decisões de ordenar prisões, suspender contas em redes sociais ou limitar comunicações entre investigados, como no caso de Jair Bolsonaro e Valdemar Costa Neto, foram criticadas por supostamente carecerem de transparência ou supervisão judicial suficiente. A preocupação é que Moraes, ao atuar como investigador e juiz em alguns casos, concentre poder excessivo, o que pode erodir os freios e contrapesos que sustentam o Estado de Direito. Segundo, a liberdade de expressão. O artigo 5º, inciso 9, e o artigo 220 da Constituição protegem o direito à livre expressão, com limitações restritas, como em casos de discurso de ódio ou incitação à violência. Críticos de Moraes, conforme destacado no Pleno News, alegam que suas ordens de remoção de conteúdo online ou restrições a figuras públicas violam esse direito fundamental. Por exemplo, ações contra políticos ou influenciadores digitais, muitas vezes justificadas como combate à desinformação ou a ameaças à democracia, são vistas por alguns como censura prévia, algo expressamente vedado pelo artigo 220. A tensão aqui é entre proteger a ordem democrática e garantir que o judiciário não se torne um árbitro arbitrário do que pode ou não ser dito. Terceiro, a separação dos poderes. A Constituição brasileira, em seus artigos 2º e 60, consagra a independência entre executivo, legislativo e judiciário, com cada poder exercendo funções específicas e fiscalizando os demais. Críticos de Moraes argumentam que ele, em algumas ocasiões, invade competências de outros poderes. Um exemplo seria sua atuação em inquéritos conduzidos diretamente pelo Supremo, como o das fake news ou dos atos antidemocráticos, que alguns juristas consideram uma extrapolação do papel do judiciário, já que investigações criminais são, em tese, atribuição do Ministério Público ou da Polícia Federal. A percepção é que o Supremo, sob a liderança de Moraes em certos casos, está assumindo um papel quase legislativo ou executivo, o que desequilibra o sistema constitucional. Lucas Ferreira, com um olhar atento, trouxe a discussão para um nível mais próximo do público. Isso é fascinante, Dr. Almeida, mas também complexo. Para o público em casa, que talvez esteja tentando acompanhar essas ideias, como você explicaria o impacto prático dessas críticas? Por que isso importa para o cidadão comum? O Dr. Almeida, com um tom que equilibrava a erudição e acessibilidade, respondeu com empatia. Boa pergunta, Lucas. Vamos trazer isso para o dia a dia. O cidadão comum pode não acompanhar os detalhes jurídicos, mas sente os efeitos dessas questões na prática, no bolso, na liberdade e na confiança nas instituições. Quando falamos de Estado de Direito, estamos falando da garantia de que ninguém será preso, julgado ou punido sem um processo justo. Imagine um trabalhador que vê uma figura pública ser silenciada ou presa sem uma explicação clara. Isso pode gerar medo de que qualquer um, mesmo um cidadão comum, possa ser alvo de ações arbitrárias. A confiança na justiça é abalada. E isso é grave, porque a justiça é o último refúgio de quem busca proteção contra abusos. Sobre a liberdade de expressão, pense no seguinte. Hoje, muitos brasileiros usam redes sociais para expressar opiniões, compartilhar ideias ou criticar o governo. Se o judiciário começa a limitar o que pode ser dito, mesmo com boas intenções, como combater a desinformação, isso cria um efeito cascata. O cidadão pode começar a se autocensurar, com medo de represálias.
Já ouvi alunos na USP me perguntarem: professor, posso postar minha opinião sobre política sem medo? Essa dúvida já é um sinal de que algo está errado. Quanto à separação dos poderes, o impacto é ainda mais profundo. Se o judiciário começa a agir como legislador ou executor, o equilíbrio que mantém nossa democracia estável fica comprometido. Imagine se o Congresso começasse a julgar crimes ou se o presidente decidisse sozinho o que é constitucional. O caos seria inevitável. Para o cidadão, isso significa que as instituições que deveriam protegê-lo, como o legislativo, que representa sua voz, perdem força e o poder se concentra em poucas mãos. Isso pode levar a decisões que afetam diretamente a vida das pessoas, desde políticas públicas até direitos trabalhistas, sem o devido debate democrático. Lucas Ferreira, visivelmente impressionado, mudou de ângulo. Você pintou um quadro claro, mas também preocupante, Dr. Almeida. Agora, do outro lado, há quem defenda o ministro Moraes, dizendo que suas ações são necessárias para proteger a democracia, especialmente após eventos como os de 8 de janeiro. Como você responde a essa perspectiva? O Dr. Almeida, mantendo sua compostura, ofereceu uma análise equilibrada. Essa é uma questão crucial, Lucas, e exige que olhemos o outro lado da moeda com a mesma seriedade. Os defensores de Moraes argumentam que ele está agindo dentro de sua competência para proteger a democracia contra ameaças reais e concretas. Os atos de 8 de janeiro, quando manifestantes invadiram e depredaram as sedes dos 3 poderes em Brasília, foram um ataque direto às instituições democráticas. As investigações lideradas por Moraes, como o inquérito das fake news ou o dos supostos planos de golpe, buscam identificar e punir responsáveis por ações que poderiam desestabilizar o regime democrático. Esse argumento se baseia no artigo 1º da Constituição, que define o Brasil como um Estado democrático de direito, e no artigo 34, que permite à União intervir para garantir a ordem pública. Além disso, os defensores apontam que a liberdade de expressão, embora fundamental, não é absoluta. O artigo 5º da Constituição estabelece limites, como a proibição de discursos que incitem crimes ou ameacem a segurança pública. As ações de Moraes, como a remoção de conteúdos online, são justificadas como medidas para conter a disseminação de desinformação que poderia inflamar movimentos antidemocráticos. Por exemplo, durante as investigações sobre os atos de 8 de janeiro, mensagens e postagens que incitavam violência foram alvo de ordens judiciais. Para os defensores, essas medidas não são censura, mas sim uma proteção necessária contra ameaças à estabilidade do país. Quanto à separação dos poderes, os apoiadores de Moraes argumentam que o Supremo tem o dever constitucional de atuar como guardião da Constituição, conforme o artigo 102. Em momentos de crise, como os que vivemos nos últimos anos, o judiciário precisa ser proativo para evitar que outros poderes, ou até mesmo atores externos, comprometam a democracia. A atuação de Moraes, nesse sentido, seria uma resposta a uma situação excepcional, onde a inação poderia ser mais prejudicial do que a intervenção. Lucas Ferreira, com um tom reflexivo, prosseguiu. Dr. Almeida, você mencionou a tensão entre proteger a democracia e preservar os direitos fundamentais. Como o Supremo pode equilibrar esses dois objetivos sem cair na armadilha de parecer autoritário? O Dr. Almeida, com um brilho de sabedoria nos olhos, respondeu com cuidado. Essa é a questão do milhão, Lucas. O Supremo Tribunal Federal tem uma tarefa hercúlea: ser o guardião da Constituição sem se tornar um superpoder que ofusca os outros.
Para alcançar esse equilíbrio, o STF precisa seguir alguns princípios fundamentais. Primeiro, transparência. Toda decisão que restrinja direitos, seja liberdade de expressão, seja o direito de ir e vir, deve ser acompanhada de uma fundamentação clara e pública. Isso significa explicar, com base na lei e nos fatos, por que a medida é necessária e proporcional. No caso de Moraes, muitas de suas decisões são criticadas por serem pouco transparentes, o que alimenta a percepção de arbitrariedade. Segundo, proporcionalidade. O judiciário deve garantir que suas ações sejam o menos invasivas possível. Por exemplo, ao combater a desinformação, é melhor focar em conteúdos que claramente incitem crimes, como violência ou subversão da ordem, do que adotar medidas amplas que possam atingir opiniões legítimas. A linha entre proteger a democracia e cercear o debate é tênue, e o Supremo precisa ser cirúrgico. Terceiro, diálogo interinstitucional. O STF não opera no vácuo. Ele deve buscar um diálogo constante com o Legislativo e o Executivo para garantir que suas decisões respeitem o equilíbrio entre os poderes. Por exemplo, em vez de conduzir inquéritos diretamente, o Supremo poderia trabalhar mais de perto com o Ministério Público, que é o titular da ação penal, segundo o artigo 129 da Constituição. Isso reduziria a percepção de que o judiciário está assumindo papéis que não lhe cabem. Por fim, o Supremo precisa lembrar que sua legitimidade vem da confiança do povo. Cada decisão deve ser tomada com a consciência de que o público está observando. Se as ações de Moraes ou de qualquer outro ministro forem vistas como excessivas, a própria democracia que o STF busca proteger pode sair enfraquecida, porque a confiança nas instituições é corroída. Lucas Ferreira, impressionado com a profundidade da resposta, trouxe um novo ângulo. Doutor Almeida, você mencionou a confiança do povo. Como o cidadão comum pode se posicionar diante de um debate tão polarizado? De um lado, há quem veja Moraes como um defensor da democracia, de outro, como um juiz que extrapola seus poderes. O que você diria ao público para ajudá-lo a navegar por essa complexidade? O Dr. Almeida, com um tom quase paternal, respondeu, com sinceridade: Lucas, eu diria ao público, informem-se, questionem e participem. A democracia brasileira é jovem. Nossa Constituição tem apenas 37 anos e ela depende de cidadãos engajados. Primeiro, busquem fontes confiáveis. Leiam a Constituição, mesmo que seja só o artigo 5º, que fala dos direitos fundamentais. Entendam o que está em jogo. Segundo, questionem tanto as ações do Judiciário quanto as dos outros poderes. Não tomem partido cegamente, nem do Supremo, nem dos políticos que o criticam. Perguntem: as decisões estão fundamentadas? Elas respeitam a lei? Elas são proporcionais? Por fim, participem, escrevam aos seus deputados, usem as redes sociais para debater ideias, votem com consciência. A democracia não é só responsabilidade dos juízes ou dos políticos, é nossa também. Quero deixar uma mensagem de esperança. O Brasil já superou crises graves antes, como a ditadura militar, e saiu mais forte com a Constituição de 1988. Essa polêmica envolvendo o ministro Moraes é um teste para a nossa democracia, mas também uma oportunidade. Se discutirmos abertamente, com respeito e base na lei, podemos fortalecer nossas instituições e garantir que a Constituição continue sendo a bússola que guia nossa nação. Lucas Ferreira, visivelmente tocado, encerrou a entrevista com um tom de gratidão. Dr. Rafael Almeida, que análise brilhante e esclarecedora. Obrigado por nos ajudar a entender esse tema tão importante e por lembrar ao público do papel que todos nós temos na construção da democracia. Espero tê-lo de volta em breve. O Dr. Almeida, com um sorriso sereno, respondeu:
O prazer foi meu, Lucas. Estou sempre à disposição para discutir o futuro do nosso país. Lucas Ferreira voltou-se para a câmera, encerrando o segmento com energia. E assim, senhoras e senhores, continuamos acompanhando essa história, que está longe de terminar. Fiquem conosco no Floripa News para mais análises e notícias que importam. Até a próxima!